Olá, buenas tardes. Dona Viviane fazendo um lanchinho, ela nem oferece. Almoçando. Tô almoçando. Vamos almoçar, galera. Eu acabei de almoçar agora também. Oxi. Ainda fui Fez só as malas já? nada. Cheguei em casa agora há pouco. Treino 7 da manhã, aí às 9h30 exame de PCR, o quarto da semana. Quem Aí às merece. 10 avaliação na apto, às 11 outro atleta, aí 1h sai para comprar anticoagulante, luva, álcool. Minha mala é isso, né? Agulha, lanceta. Como é que tá para vocês agora, depois desse anúncio que não vai ter plateia, né? Como é que chama? Público. Vai ser só vocês mesmo nos ginásios. Assustou para vocês? Não, na verdade, a gente já estava esperando isso desde o início, né? O que foi diferente foi quando mudaram para ter público, assim, foi meio surpreendente, assim, porque a priori não ia ter público mesmo. Eu achei que... Não ouvindo, não sei se você está falando com a gente, está sem som. Mas estamos aí, cheio de amor para dar, cheio de expectativa. Trabalho, né? É legal. Segue o amor. Eu gosto dessa frase também. Eu ouvi vocês falando isso no curso da prefeitura que você deu ano passado. Você deu uns cursos, e aí foi a primeira vez que eu vi você falando essa frase, quando as pessoas não estavam concordando, segue o amor e tal. Curti também. Esses dias mencionaram. Seguimos no amor, sempre. Com ou sem público, seguimos, né? Ué. Eu costumo dizer uma outra coisa assim, quando me perguntam, eu até escolho, mas quando não me perguntam, eu não vou gastar energia e ficar retrucando, porque se já não me perguntaram é porque não tem alternativa. Então, mas assim, óbvio, para magia ali, né? O nosso time, por exemplo, que vivemos aquela arena no Rio 2016, que foi sensacional ali, sei lá quantas mil pessoas tinha ali dentro, com um caldeirão. É lindo, né? O calor humano, mas a saúde em primeiro lugar, né? A gente está vivendo uma pandemia ainda, né? Ela está amenizando em alguns locais, em outros não. O Japão está em estado de emergência, então é responsabilidade. Acontecer a Olimpíada já é super bom, assim, no sentido de ser uma redenção aí da humanidade, uma retomada, né, e tudo mais. Mas também quem trabalha com isso não fica choramingando pitanga, não. A gente está sempre apontando para frente. Fecha a porta de um lado, a gente vai para o outro. Fecha por cima, a gente passa por baixo e vamos embora. Unstoppable, imparável. É tipo isso. E hoje está sendo ainda um dia super intenso. Eu ainda ia acompanhar o treino das 5h30 agora. Mas não vou precisar, não. Graças a Deus, o preparador físico está tudo bem, vai lá. Já ia sair daqui correndo e ir para lá pegar o treino físico da tarde. Logo a parte que você gosta de destruir os outros? Nada, eu gosto de destruir, não. Eu gosto de construir, cara. É porque, às vezes, né, tem que depletar um pouquinho para melhorar, né, professor? Não dá, né? Só no amor a coisa não vai, não. Quando dá uma pitadinha ali de ódio do atleta com a gente, depois o amor cresce, né? Fica melhor. Rapaz, essa semana, Elvio, antes de mais nada, aí, boa tarde, desculpa aí minha interrupção aí. Essa semana foi uma semana muito feliz para mim, cara. Bem que você e o Ari falam mesmo, bicho, é a semana que os treinadores mais gostam. Da resistência é a melhor de todas, mano. Arrancando o couro dos caras. Agora você entende por que no ciclo passado eu fiquei pé da vida quando ele sabotou de entrar nessa época. Real. Sabota essa parte da periodização, a gente fica preso, né? Caraca, bom, fantástico. Como só temos amigos próximos aqui, vou mostrar uma coisa para vocês aqui muito rapidamente. De primeira mão. Deixa eu ver se dá para ver se eu chego perto. O que eu tenho que fazer? Sim.
É a credencial olímpica essa. Ernesto, eu vou narrar para você. Ampliei aqui, deu para ver, mas apesar parabéns. de que se eu botar em japonês aqui, Ernesto, todo mundo vai ver a mesma coisa que você. Tudo igual. Parabéns, parabéns. Isso aqui coroa um trabalho, assim, eu não sei se todos aqui têm noção, e as pessoas que vão ver depois, que vai ficar gravado isso, né? Uma credencial olímpica é uma coisa muito importante para a carreira de quem está nessa pegada, né, de atletas olímpicos, mundiais, porque tem muitos profissionais super bons, melhores do que eu, inclusive, que não conseguem ter uma credencial olímpica ao longo da sua vida. Então, é uma combinação de coisas, assim. Você se dedicar, trabalhar e estar sempre presente, talvez ter um pouco de sorte também. A sorte sempre anda do lado de quem trabalha bem, né? Mas, enfim, vamos, sem querer parafrasear Antônio Hermínio de Moraes, quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. Mas acho que uma pitada de sorte também dá um gásinho. Bom, vamos nós aqui. Chegou o Paulo. O Paulo chegou, é a hora de começar, né? O Paulo é o cabra brava aí. Nós temos aqui, quem é que está falando aqui? Deixa eu ver. Francisca Catarino. Francisca, eu não te conheço ainda, né? Seja bem-vindo aí. Tem uma turma aqui que já é conhecida. Aqui tem biomarcadores turma 1 e tem biomarcadores turma 2 já. Ontem eu atendi a Maiara, que é turma 2, Viviane, e ela falou que você salvou ela, porque ela entrou na turma e falou, só tem eu de mulher. Aí depois viu você. Falou, ai, meu Deus. A Francisca eu não conheço. Ela está dizendo aqui para nós que o pai dela foi atleta olímpico de maratona. Uau! Você tem sangue azul, então, hein, Francisco? É isso? Poxa, que legal. Bom, vamos nós. Hoje nós vamos continuar. É a segunda parte das semanas de fadiga que nós falamos, né? Na verdade, falei 2,5 semanas de fadiga, quase 3 semanas. Mas vocês que já estão me acompanhando aqui sabem que dá para falar uns 6 meses só de fadiga. Fadiga é pesado. E vou compartilhar com vocês a vivência de hoje, para vocês entenderem dessas fadigas também. E a segunda parte da aula aqui que está planejado para nós. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o material. Aqui foi a semana passada, ok? Não vou parar em cada slide, só para reposicionar aí, principalmente aí que temos pessoas novas aí, a Francisca. E quem vai assistir, que agora esse material está subindo no YouTube, né? Aliás, deixa eu fazer o dever de casa aqui, senão a dona Leixa e Jaqueline, que estão aqui, vão puxar minha orelha depois. Esse material todo agora, vocês devem ter recebido no e-mail lá de vocês também. Vai ficar disponível no canal do YouTube. Então, todas as aulas que a gente faz, está ficando lá no meu canal no YouTube. Então, quem não se inscreveu lá, por favor, se inscreva, porque a tendência é que depois isso fique acessível só para quem está inscrito no canal, receba lá as notificações, etc. Né? Então, todas as aulas que nós fizemos aqui, não as aulas do curso, tá, pessoal? Quem é daqui da turma do curso, as aulas do curso estão dentro da plataforma, né? As aulas gratuitas dos sábados, as lives e tudo mais, está nesse canal lá do YouTube. Então, essa aqui depois vai migrar para lá também. Portanto, quem tiver interesse em rever as aulas, o professor André Luiz sempre pergunta, eu queria rever aquele sábado, né? Então, atendendo a pedidos aí, a Aleixa está nos ajudando nisso aí. E estruturando lá o canal do YouTube, já está disponível para vocês, ok? Então, aqui nós começamos a semana passada, falamos da relação das fadigas com o coronavírus também, né? Com os impactos aí pós-Covid para a prescrição do exercício. E que algumas fadigas vão ser determinantes, você saber identificar e saber manipular essas fadigas, especialmente a parte de disfunção mitocondrial.
Aí apresentamos todos os vídeos que nós publicamos ao longo dessas semanas. Fizemos uma retrospectiva aí dos principais conceitos, né, da contração muscular, do movimento, do exercício e a relação com fadiga, de uma forma geral, central, periférica, né? Falamos desse prisma sobre a discussão de fadiga, que é muito mais abrangente. E me lembro de uma fala que é super inoportuno da nossa parte minimizar o raciocínio acerca das fadigas. Assim, pensamento minimalista para entender fadiga não funciona, porque ela é multifatorial e tem impactos diversos, né? Historicamente, nós falamos aí da integração, da multi- ou interdisciplinaridade, né? As várias profissões que estão envolvidas aí para a gente promover saúde ou performance. Falamos da atuação dos psicólogos, do treinamento mental e tudo mais. Falamos da relação de sinal eletromiográfico, de acidose e de níveis ótimos de contração muscular. Falamos das vias energéticas, de gasto energético. Falamos dos tipos de estímulos e as intensidades dos estímulos, né? E finalizamos a aula e paramos aqui, continua no próximo sábado, também conhecido como hoje. Chegamos no hoje aí. Sábado, dia 10 de julho de 2021. Então, nós vamos continuar na segunda parte do que nós falamos do mecanismo de fadiga. Mais especificamente, nós vamos falar de estresse oxidativo, inflamação, lesão tecidual. Em cima ali, não por acaso, está a fadiga e periodização do treinamento, porque fica meio assim mesmo, né? A gente tem como pilares ali essas fadigas e em cima a gente tem o nosso planejamento que a gente quer produzir de performance. Se eu não manipulo bem esses pilares aí, ó, desmorona, né? Então, hoje eu tive um bom exemplo disso, daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês. A primeira coisa, para falar de estresse oxidativo, para falar de processos inflamatórios, pensando na periodização do treinamento, e aqui já quebrando um paradigma, a periodização do treinamento pode ser chamado de planejamento, pode ser chamado de acompanhamento, sei lá. Mas o importante é você saber que tem um alvo aqui, é para promoção de saúde. Ah, eu quero reduzir a hipertensão desse cidadão, eu quero melhorar a resposta a alguma patologia, enfim, ele é diabético, ele é hipertenso, o que ele é, e eu tenho um alvo aqui. Esse alvo depende dessa curva que vocês estão vendo, que é uma curva de adaptação. Essa curva de adaptação, ela vai ser maior ou menor, dependendo de como eu manipulo as variáveis do treinamento. Por quê? Se eu não enxergo o tipo de fadiga e a magnitude dessa fadiga, que está aqui, ó, qual é a crise? Quando eu não enxergo essa fadiga, eu não identifico essa fadiga e nem a magnitude dessa fadiga, eu tenho uma tendência a ficar empilhando fadigas e olhando só para o objetivo final. Pegar a carona aqui na Francisca, que está aqui com a gente, que falou que o pai dela era maratonista olímpico. Isso não vai sair da minha cabeça tão cedo, porque quando eu escuto olímpico, já fica assim, maratonista olímpico, então, coração chega a estar... Se a gente não olhar, se a gente olhar só para o final, a maratona, eu atendo muita gente na clínica, principalmente amadores. Meu sonho é fazer uma maratona sub-3. Menos de 3 horas, né? Ah, meu sonho é fazer uma maratona sub-4. Imediatamente a gente tem uma tendência a pegar tudo que a gente sabe e focar no sub-3. Faz um cálculo, isso vai dar pace X por quilômetro. E aí foco naquilo ali. Tem grande chance de dar errado. Por que tem grande chance de dar errado? Porque se eu não desmistificar o paradigma de enxergar fadigas diferentes, o pace vai sair ou não em função de muita coisa que vai impactar nele.
Então, aqui hoje, especificamente, nós estamos falando de lesão tecidual, estresse oxidativo e inflamação. Se eu não analiso a fadiga, por exemplo, aumento demais o volume, sem recuperar como deveria, né, esse segundo ponto aqui, ó, a magnitude da recuperação, o que vai acontecer com o processo de treinamento? Vou botar aqui, pegar um lápis aqui para eu escrever. Essa curva aqui, ó, ela vai descer mais, cada vez mais. Por quê? Porque eu coloco aqui, ó, uma nova fadiga. Então, se eu não consigo identificar esse ponto aqui e qual é esse ponto aqui, de que tipo de fadiga é, para inverter essa curva adaptativa, quando eu digo em ficar empilhando fadigas, é isso aqui, eu vou jogando cada vez mais para baixo a depressão. E eu vou jogando cada vez mais para baixo, combinando fadigas diferentes. Né? Quem está acompanhando aqui já sabe que você pode ter fadiga central, fadiga periférica, minimamente. Mas você pode ter essas duas juntas. Você pode ter uma fadiga periférica, que é por falta de substrato energético, mas você também pode ter uma fadiga periférica, que é da inflamação que a gente está vendo aqui. De comprometimento da parte contrátil mesmo. E aí você tem fadiga central por sinalização de metabólitos, mas você também tem fadiga central por um problema de sincronização de disparo de unidades motoras. Mas você também pode ter fadiga central por um problema de falta de combustível. Então, observem, o grande barato é identificar onde está essa fadiga e o quanto está de fadiga. Você precisa enxergar. Deixa eu trocar a cor aqui. Você precisa enxergar esse lugar aqui, ó. Essa curva aqui da fadiga, ó. Isso aqui é o quê? Você saiu daqui, ó. Deu um estímulo lá. Estímulo de quê? De força, de potência, de resistência, de velocidade, sei lá do quê. E veio para onde isso? E no outro dia, você deu outro estímulo desse. Essa curva veio para onde? Por que eu estou falando isso? Claramente, né, extremamente simples de entender, o processo de treinamento é adaptativo. Então, eu tenho estímulo, depressão, recuperação, supercompensação. Isso quando? Sempre. Para todos os estímulos que eu dou. Para o estresse oxidativo e para o processo inflamatório, também são adaptativos. O que eu quero dizer com isso? Se eu dou uma dose cavalar aqui, que promove aumento cavalar de inflamação e de estresse oxidativo, o prejuízo é muito maior, porque esse corpo não está adaptado a essa magnitude de estresse. E aí a recuperação, que está aqui do lado, vai ficando cada vez maior. Você vai tendo a cada semana, para os mesmos estímulos, um comportamento meio assim, ó. Aqui era uma fadiga, aí aqui aumentou mais, aqui aumentou mais, aqui aumentou mais. E você fala, caramba, mas é o mesmo estímulo. Então, observem, eu tenho que olhar a magnitude do estímulo e também o tipo do estímulo. Porque senão esse efeito aqui, ó, de retardo na recuperação, pode ser porque eu estou empilhando fadigas diferentes. E aí o que antes demorava um dia, passa a demorar 2 dias, passa a demorar 3 dias, passa a demorar 4 dias. E se você força a adaptação nessa fase que ele não está recuperando, clássico estado de sobretreinamento. Hoje em dia, chamado de overreaching não funcional. Há uns anos atrás chamávamos de overtraining, né? Mas o conceito atual de overtraining é qualquer coisa que é além do treino que era feito antes. E não necessariamente o overtraining é perda de capacidade, perda de qualidade, perda de condição do atleta manter performance. Um overreaching não funcional é complicado. Então, essa curva de adaptação é o nosso norte. Essa curva de adaptação é o que
precisa estar na nossa mira o tempo inteiro, full time. E aqui, na fadiga, a gente precisa dar um zoom nessa fadiga e enxergar o que é essa fadiga, o que está provocando essa fadiga e, preferencialmente, deixando o corpo adaptar para eu aumentar essa pressão nessa fadiga. Então, o treino de tolerância na acidose máxima ali. Até na última aula vocês me perguntaram sobre o oxímetro e tal, né? Se esse indivíduo não está preparado, você vai dar uma dose de acidose grande para ele, vai aumentar a inflamação, vai aumentar o estresse oxidativo e não vai favorecer para essa curva de adaptação acontecer. Isso vai depletar demais e ele vai perder performance por um tempo muito grande e vai comprometer o quê? O processo de treinamento, a periodização. E para quem trabalha com isso, sabe que a gente não mexe no final. O final, por exemplo, meu final para o ciclo olímpico agora do vôlei de praia, do atletismo e da natação, é dia 23 de julho de 2021. Eu não consigo ligar para o Comitê Olímpico e empurrar 2 semanas para frente que o meu atleta não recuperou. Então, quando compromete o processo de treinamento, você compromete a competição. Isso, classicamente, a gente diz, errou a periodização. Quando diz errou a periodização, não necessariamente você errou toda a periodização. Mas se você for empilhando fadigas, você vai empurrando esse retardo de recuperação, certo? Então, ficar atento, só um minuto, ficar atento para que tipo de fadiga é e qual a magnitude dessa fadiga. Pode dizer, quem ia perguntar. Ô Elvio, isso é comum a gente perceber no atleta, né? Quando a gente faz uma carga muito seletiva, né? Sim. Num tipo só aí de via energética, ou só tolerância, ou só muito aeróbio. Então, a saída aí que você pode colocar seria aí um mix de trabalho para aquele pessoal mais iniciante e menos carga seletiva? Então, depende do programa, do processo, do modelo de periodização que você gosta de trabalhar. Quando você diz carga seletiva, eu estou pensando no modelo de cargas seletivas, efetivamente, ou no modelo em blocos, né, de cargas concentradas. Isso não é indicado para atletas de categoria. Não é indicado para atleta de categoria, por que não é? Porque ele ainda não tem essa curva de adaptação aí bem resolvida para você dar uma dose cavalar para ele de força, por exemplo. Ele vai ter dificuldade para administrar isso. Mas tem uma pegadinha nisso, meu caro Glauber. Não é a carteira de identidade que diz isso. Entende o que eu quero dizer? O estágio maturacional é muito diferente. Nós temos campeões olímpicos com 15 anos. Ao mesmo tempo, nós temos meninos de 15 anos que ainda não têm habilidade motora para passar num processo de treinamento básico. Ele tem dificuldade. Então, assim, isso depende da maturação de cada corpo ali, né? Não é a carteira de identidade. Porque quando a gente fala meninos jovens, já fica sempre vinculado à cronologia, né? E não é isso, né? É a maturação desse indivíduo. E especialmente quando a gente está falando de cargas concentradas e cargas seletivas, eu preciso considerar o sistema endócrino, né? A parte hormonal é fundamental para eu ter essa escolha e aplicar esse tipo de treinamento. Os meninos mais jovens têm uma tendência a não suportar isso. Beleza. E aí, pensando, a primeira coisa, então, da fadiga que eu chamo a atenção é para inflamação e para estresse oxidativo, considere-se todos os estímulos. Considere essa curva para todos os estímulos. Inclusive, por exemplo, para fisioterapia. Uma liberação miofacial pode ser um agravante de processo inflamatório. Ah, Elvio, então você está dizendo que não pode fazer liberação miofacial? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que existe um momento oportuno e existe uma forma de você classificar e quantificar a liberação miofacial para ela não confrontar com o que você está produzindo de inflamação no seu atleta e empilhar processo inflamatório. Fácil de entender. Olhem para a tela. Essa corda dilacerada na sua frente simboliza uma fibra muscular inflamada, lesionada de adaptação. Imagine manipular para lesionar ela mais.
Então, aquela dor tardia que a gente sente, imagina ali, aí por dentro está danificado. Imagina que eu vou pegar e vou aumentar esse dano, eu vou abrir mais essas fibras com a minha manipulação. Então, olha para onde está indo o raciocínio. Se eu não sei a magnitude do processo inflamatório de lesão tecidual instalada, como é que eu vou saber se pode ou não fazer, por exemplo, uma liberação miofascial? Entende? E aí chegamos efetivamente na pauta de hoje, o estresse oxidativo, né? Primeira coisa que precisamos saber é que não é facultado a nenhum ser humano ter ou não estresse oxidativo. Ele está presente na nossa vida, ó, casado com a gente. O exercício da mesma forma. Não adianta tentar escolher. Não está facultado a nós escolher se vai ter estresse oxidativo ou não. Vai ter. É intrínseco ao processo de treinamento. O que a gente pode fazer enquanto profissional da área, médico, fisioterapeuta, nutricionista, fisiologista, preparador físico, treinador, auxiliar técnico, todos envolvidos no processo de treinamento? Saber manipular as cargas para enxergar o tamanho da fadiga e o tamanho da recuperação e as melhores práticas para que essa recuperação aconteça. Quando a gente faz isso, o estresse oxidativo respeita aquela curva que acabei de discutir com vocês. Depleta, aumenta o estresse oxidativo, tampona, antioxida, recupera. Vem de novo, dose-resposta, dose-resposta, dose-resposta. Equilíbrio redox, equilíbrio de oxidação e de antioxidação. Produção de antioxidantes. Alimentação que favoreça para isso. Suplementação, se necessário for. Mas o mais importante antes disso é saber a magnitude do estresse oxidativo que eu estou provocando. Ah, Elvio, mas ninguém nem falava nisso. Estresse oxidativo há pouco tempo atrás aí, nem se ouvia falar. Sem dúvida. Isso é bastante jovem ainda, 20 e poucos anos. Mas observem e chama a atenção de vocês, para que estão aqui nessa aula, a intensidade da prática esportiva de hoje em dia, mesmo no nível amador. Ela não se compara com outros tempos. A intensidade do esporte olímpico hoje, do futebol, do voleibol, da natação, do handebol, e isso descendo para o esporte amador, para esportistas. A intensidade está muito mais alta. A capacidade de produzir potência dos indivíduos são muito melhores, as pessoas comem melhor, treinam melhor, têm tecnologia para cuidar de várias coisas. Então, o estresse oxidativo ele está presente. E se a gente não mede esse estresse oxidativo, é que entra as discussões da aula de hoje. E começo por esse aqui, clássico, que vocês já conhecem. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho isso aqui. Existe um limiar que, a partir dele, o acúmulo de estresse oxidativo só promove queda dos níveis de força. Então, ó, um desequilíbrio redox, ou seja, de oxidação e antioxidantes, promove, a partir de um certo acúmulo, a partir de um certo desequilíbrio, queda dos níveis de força. Queda dos níveis de força, na esteira, promove queda dos níveis de potência. Queda dos níveis de força e potência na esteira promove maior probabilidade de lesões articulares e musculares. E perda de performance, obviamente. Ah, mas por que perde força? Tem uma referência aqui para vocês. Super indico, dá uma olhada. Tem uma série de papers dentro desse paper aqui para você analisar. Ela é uma revisão falando de inflamação, falando de fadiga, falando de estresse oxidativo e potenciais biomarcadores. Vamos lá. Por que perde força? Olha só. Vamos desmiuçar isso aí um pouquinho. O estresse oxidativo diminui fluxo de sangue.
Se diminui o fluxo de sangue, diminui a capacidade de tamponar. Se diminui a capacidade de tamponar, aumenta a acidose. Se aumenta a acidose, aumenta a fadiga periférica. Se aumenta a fadiga periférica e a gente não controla, pode virar uma fadiga central induzida por uma fadiga periférica, porque entre os metabólicos que vão ser gerados dessa acidose, nós vamos ter uma panelinha fritando aminoácido que vai virar residual de ureia e de amônia alto. Vai virar isso principalmente se acumular uma fadiga, que é a falta de substrato energético na via glicolítica, falta de glicogênio. E isso vai impactar na parte central. Ok, então eu tenho acidose e estresse oxidativo meio alinhados. Um pode ser um coadjuvante que vai tornar o ator principal ainda mais exponencial. Para além da restrição do fluxo sanguíneo, o estresse oxidativo vai gerar um descompasso ali na manipulação, um distúrbio ali para cálcio. Entra cálcio, sai cálcio, entra cálcio, sai cálcio de retículo, de retículo sarcoplasmático. O que isso vai gerar? Falha no equipamento, contração, relaxamento. Mas não é só isso, tem mais. Ele vai gerar um prejuízo miofibrilar. Ele vai gerar prejuízo da sensibilidade de cálcio nas proteínas contráteis, actina e miosina. Não é só isso. Ele vai gerar inibição enzimática. Mas ele vai gerar prejuízo na despolarização. Olha bem. O que o estresse oxidativo faz? Então, se eu não controlo aquela curva onde o estresse oxidativo vai depletar a capacidade desse indivíduo, eu vou depletando cada vez mais. E essa depleção que vocês estão vendo aqui está toda ela relacionada à capacidade de contração ótima muscular. Essa contração ótima é para proteger a articulação, para gestos esportivos balísticos, de potência, de velocidade, e ela também é determinante para a proteção do indivíduo. Porque se eu tenho alguma musculatura que está acumulada, que não está recuperando de uma fadiga instalada, e eu tenho ela participando de um processo sinergista, eu vou ter alguns problemas. Por exemplo, síndrome do impacto, e aí eu vou ter síndrome do impacto no ombro, eu vou ter lesão coxofemoral, eu vou ter uma série de coisas que demandam o quê? Várias contrações musculares harmonicamente acontecendo. E por que pode não acontecer? Vamos pensar aqui, para eu não ficar falando sozinho. O que vai fatigar mais rápido? O músculo que tem mais força ou o músculo que tem menos força? Pergunta aí, então, se cai o nível de força, a fadiga vai ser mais rápida ou mais lenta? O músculo que tiver mais força vai fadigar mais rápido. E vai durar mais ou vai durar menos? Mais essa fadiga. Mais. E se isso tiver em um músculo pequeno? Piora bastante. Por que piora bastante? Eu tenho, sei lá, um gesto, um chute. Eu tenho tudo ali, anterior, posterior, risco tibial, glúteo, abdômen, ilipsoas, bíceps femoral, eretor de coluna, tenho várias coisas. Pense que isso tudo está funcionando de uma maneira harmônica quando esse indivíduo contrai para fazer esse impacto, esse chute. Quando faz uma mudança de direção, quando tem um gesto de arremesso. Aí pense nos músculos pequenos, pense no adutor, pense no subescapular, pense no próprio ilipsoas. Pensa nessas coisas. E pense agora nesse slide que está na tela. Todos esses comprometimentos aqui. Ó. Uma coisa é esse comprometimento de estresse oxidativo está acontecendo no meu quadríceps. Em qualquer das porções. Está acontecendo no peitoral, está acontecendo em
né? Eu não estou falando de músculo grande ou pequeno, estou falando de grupamentos musculares diferentes. Que essa é uma outra discussão. Né? Músculo grande ou pequeno é outra história. O tamanho da fibra, etc. Mas pensem de uma forma harmônica, quando esse estresse oxidativo está instalado, ele não é local, ele é sistêmico. Vou até sair da tela para ver vocês. Esse estresse oxidativo e o processo inflamatório, ele não é local, ele é sistêmico. Ué. Então, por isso que a fadiga periférica pode virar central também. Isso. Eu aumento a fadiga periférica, sei lá, série de 1.500 agachamentos. 3 séries de 1.500 no leg. Pam, 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 pam. Amanhã a gente vai usar só o braço. Que vai fatigar muito a perna, né? 3 séries de 1.500 no leg. O braço, se você tiver referência do que produzia antes no braço, você vai ver que vai produzir menos no braço. Por que vai produzir menos? Porque 3 séries de 1.500 no leg vai gerar sistemicamente um aumento e necessidade de controle do estresse oxidativo e de processo inflamatório. Ele deixa de ser local e passa a ser sistêmico. Todos nós aqui, em um maior ou menor grau, já vivenciou isso de alguma forma. Fez uma rosca bíceps ali que passou do ponto, vai ficar doendo o bracinho ali, não vai nem conseguir abrir o braço, fazer uma extensão de cotovelo, mas passa demais do ponto, ao invés de ter aquecimento aqui, uma febritezinha, um processo inflamatório local, você vai ter sistêmico. Passa do ponto no bíceps, no peitoral, volta de férias e, ó, acelera. Vira sistêmico. O que eu estou falando para vocês é que, para além da inflamação, fica uma dose cavalar de estresse oxidativo. E o estresse oxidativo promove tudo isso que vocês viram nesse slide. Compromete retículo, miofibrila, reparo. Caramba, Elvio, mas então como é que a gente faz? Se o estresse oxidativo está no exercício, eu preciso controlar a dose. Eu não posso dar uma dose cavalar. Eu tenho que ir sobrepondo doses, mas assim, ó, dose, resposta, recupera, volta para a curva lá de adaptação, depletou, melhores práticas de recuperação. Mesmo que você queira recuperar parcial, as melhores práticas demandam que você não empilhe outra fadiga, porque se você está na curva de baixa e empilha outra fadiga, piora. Elvio, do que você está falando? Vou voltar para o nosso slide. Só que eu vou voltar para a nossa curva. Como é que eu faço isso? Aqui. E aqui. Consigo escrever aqui? Deixa eu escrever um texto aqui. Ó. Pensem que eu estou aqui numa fadiga periférica instalada. E aí eu aumentei o estresse oxidativo, aumentei a inflamação, né? Toda essa história que eu estou falando. E aí eu penso assim, vamos para um treino antiglicolítico. Opa, escrevi mal. Ou neural, ou de via ATP. Por que eu fiz essa escolha aqui? Ué, se eu tenho uma fadiga periférica aqui instalada, eu vou para fazer um treino antiglicolítico de via ATP, que eu não vou correr risco de empilhar fadigas. Mas não vai ter resposta ótima. Mas por que não vai ter resposta ótima? Esse é o link que eu quero que vocês aprendam. Quando eu tenho uma fadiga periférica, que aumentei estresse oxidativo e aumentei inflamação, vocês viram ali que tem comprometimento de retículo, de sensibilidade do cálcio, que tem miofibrila, proteínas contráteis, parará, parará. Agora, vamos fazer um raciocínio muito louco aqui. Pensem que vocês, agora, são o comando central que vai mandar recrutar músculo, que vai mandar contrair essas fibras. E aí, quando vocês
olham, tem lá, vamos criar um exemplo hipotético aqui, você tem lá 100 fibras para contrair. Eu sei que temos milhares, estou hipotetizando. 100 fibras. E aí você, comando central, olha para essas fibras e fala assim, vou recrutar as melhores ou as piores fibras? As melhores. Por que você vai recrutar as melhores? Porque o treino neural, o treino antiglicolítico, o treino não glicolítico, o treino de via ATP, ele é treino de qual capacidade biomotora que eu estou falando? Força, potência, velocidade. Se você é comando central e olha para as fibras e vê que está com comprometimento de miofibrila, que está com comprometimento de sensibilidade do cálcio, que está com comprometimento em função da acidose que ficou aumentada, você não recruta mais essas 100 e recruta, sei lá, 30% delas que estão melhores. Você recruta 30. Beleza. Então, ó, eu, comando central, recrutei 30 fibras, porque das 100 que eu tenho para recrutar, 70 estão comprometidas pelo estresse oxidativo e processo inflamatório. Beleza? Ok. Qual a chance de 30 fibras produzir mais força, potência ou velocidade do que 100 fibras? Zero. Zero chance. Então, olhe bem, a fadiga era periférica, mas ela compromete o comando central. E isso eu nem estou considerando metabólicos residuais dessa acidose que foi gerada. Porque se eu for considerar os metabólicos, vai piorar, porque a amônia vai gerar impacto central na confusão. Ele já não vai nem recrutar analisando a fibra lá. Ele já vai dar problema na fadiga central direto. Eu estou dizendo uma fadiga central resultante da periférica. Caramba, El. Agora olha a loucura. E por que eu vivo em love com essa coisa? Quais os biomarcadores eu posso usar para eliminar essa fadiga central resultante da periférica? Simples, bonito, barato. Você já falou. Glicemia. Glicemia? Mas vamos dar um zoom nisso, né? Para não ficar perdido. O que vai acontecer com a glicemia desse cara? Hipo. Ó, a pegadinha. O hipo é se for qual fadiga periférica? Falta de níveis mais baixos de glicogênio. De glicogênio. Eu não estou nele. Eu estou só na inflamação e estresse oxidativo. Quando tiver inflamação e estresse oxidativo que compromete a parte central, a glicemia vai acontecer o que desse cara? Tá lá em cima, porque ela extrapolou. Lá em cima, ela vai aumentar. Porque ela extrapolou o meio intracelular. Ela vai aumentar para tentar resolver um problema que não está nela. E por que ela vai aumentar? Porque vai aumentar catecolaminas. Você vai buscar intensidade alta. Mas tem um dedo duro que vai te dizer que você pode parar. Qual é o dedo duro? O lactato. O lactato vai dar alto ou vai dar baixo? Vai dar baixo, porque a produção de potência vai estar baixo. Por que ele vai dar baixo? Porque tem menos fibra para ser recrutada. Diminui o recrutamento. Estão entendendo? Isso é quase uma poesia, Viviane. Quando eu fui casar 30 anos atrás, que eu fui conquistar a minha esposa, isso era tipo poesia que eu falava para ela, entendeu, Paulo? Recrutamento, essas coisas, que a pessoa não entende, acha que a gente está bombando. Mas olha como é fácil de entender, ó. Estresse oxidativo alto. O que acontece? Compromete miofibrila, cálcio, retículo, Isso é o quê? Um zoom do perda de força, né? Perda de força por quê? Diminui a sensibilidade do cálcio, compromete miofibrila, proteínas contráteis, Ok. Acidose. Fibras que não vão ser utilizadas, porque estão incapazes nesse momento. Quando eu tenho menos fibras, eu tenho menos força. Mas quando eu tenho menos fibras, eu tenho menos força, eu tenho menos capacidade de produzir lactato nas fibras rápidas, porque elas estão fatigadas.
Então, quando eu pego o indivíduo, ele pode dar lactato baixo por dois motivos. Ou ele não tem glicogênio, como o professor Glauber ali falou, é um ponto. Só que se ele não tem glicogênio, eu vou para a glicemia, ela fica dando hipoglicemia, não volta. Se ele não tem capacidade de recrutamento, ele não vai produzir lactato e vai ter hiperglicemia me sinalizando. Olha que mágica com lactato e glicemia. E eu estou falando de inflamação. Bastante oportuno dizer isso aqui agora. Não é momento de se fazer testes de lactacidemia, de medir lactato com potência máxima quando o indivíduo está com o estresse oxidativo alto e processo inflamatório alto. Por quê? Porque assim como só vai recrutar 30 fibras, voltando para o nosso exemplo, meu joelho está mais protegido quando uma parte central recruta 100 fibras, não quando ele recruta só 30. Meu ombro está mais protegido quando recruta a 100 fibras, não só quando recruta 30. Quem já sentiu dor no joelho quando fez vários treinos sequenciais? Não é porque o joelho está cansado, é porque a musculatura está cansada. Então, o que eu estou dizendo? Não é para pegar e fazer um teste de Bosco, um teste RAST, para medir o lactato. Não, é só você ter o lactato previamente a glicemia em algumas atividades que ele já faz, medir ali e comparar e falar, caramba, hoje está muito abaixo. Não é expor para um teste no dia que ele está fatigado, porque aí você corre o risco dele se lesionar no teste. Certo? Perguntas. Enquanto eu tomo água aqui, eu estou falando igual... Elcio, seria interessante se você identificar também numa situação como essa, né, de glicemia elevada, com perda de potência, a parte de triglicerídeos, teria alguma utilidade? Só no pós, né? No durante, não. Não, do pós mesmo, no pós. O pós Se você está vai ter, mas a metabolizando crise... mais, se está metabolizando menos. Mas a crise é o durante, né? Que a sua tomada de decisão, se for no pós, você já correu o risco de ter lesão, né? Entendi. Entende? A minha crise é resolver a sessão de treino, não depois. Depois é outra história. Para isso que nós estamos discutindo aqui agora, né? Tá. Então, ó, de novo, recapitulando, o estresse oxidativo vai prejudicar a força? Vai. Mas ele é intrínseco ao processo de treinamento? Sim. Então, como é que eu sei que eu posso aumentar a carga desse treino geral? Eu tenho que medir esse estresse oxidativo. Ou medir fadigas residuais. Por que perde a força? Porque diminui o fluxo de sangue, diminui a sensibilidade do cálcio, compromete as proteínas contráteis, inibe a parte enzimática. Então, isso é um zoom do que é a perda de força, certo? Por aqui, a gente consegue enxergar, inclusive, por que a recuperação fica mais tardia. Falem para mim desse slide aqui, ó, o que justificaria uma recuperação muscular tardia? Reparo, remodelamento. O que depende para ser mais rápido? Não? É fácil. Muito fácil. Tem perguntas no chat? Ah, Francisca. Desculpe, Francisca. Utilizaria escala de Borg para percepção de esforço do atleta? Eu não uso muito, não, por conta dele não conseguir medir essas coisas que a gente está falando aqui. Eu não uso muito, não. Eu não uso zero. Eu uso zero. Do que a gente está falando aqui, tem que catequizar o cabra para ele conseguir enxergar pela sensibilidade dele, né? Voltando aqui a pergunta. O que desse slide aqui, que é um comprometimento do estresse oxidativo, isso é uma boa pergunta de prova, né? Que atrasa o reparo da lesão tecidual, reparo da lesão, do comprometimento miofibrilar, etc. Está nesse slide aqui, ó. Facinho. Não? Tô tentando ver.
Vou sair aqui para ver vocês de novo. Ó, vamos junto com o tio Elvio aqui. É porque não tem nenhum fisioterapeuta hoje, né? Cadê o Ulisses, né? Para salvar a gente. O que a gente faz para acelerar a recuperação? Seria o fluxo sanguíneo, Elvio? Opa! Muito obrigado, meu amigo Paulo. Porque quando restringe o fluxo sanguíneo, restringe a chegada de nutrição para o músculo. E a remoção também, né? E opa! Aí vocês vão me dizer assim, o Léo Meglinas não pode falar disso hoje, porque nós discutimos isso no treinamento dele hoje. Se ele falar agora, é sacanagem. Aí vocês vão falar Vou ficar quieto aqui. Porque se vocês falarem comigo assim, poxa, o estresse oxidativo diminui o fluxo, você está falando que diminui a chegada de nutrição. Então, por que faz gelo depois do treino? Que gelo vai dar vasoconstrição? Dá uma corrida no canal do YouTube e olha lá depois a aula de lesão tecidual, que eu falei disso com vocês. Lá em março, eu acho. Calor e frio favorece para ter remodelamento melhor. Só frio, só gelo, dá analgesia, mas não favorece para ter remodelamento, reparo melhor. Todos os estudos mais novos estão apontando para isso. Por quê? Porque quando tem vasodilatação, chega nutrição. A vasoconstrição e o gelinho ali dá um efeito analgésico, minimiza a dor, né? Isso dá um efeito super importante, mas não é só isso. Diga, Paulo, por favor. Elvio, mas nessa questão aí do gelo, por nós sermos homeotérmicos e ter a tendência de manter a temperatura corporal em homeostase, você colocando o gelo ali, obviamente está agredindo, está baixando a temperatura local ali. O corpo vai fazer de tudo para tentar elevar a temperatura. Então, eu sou um pouquinho mais antigo de todos vocês. Eu estudei nas décadas de 80. Então, eu sou formado em 82. Então, Elvio, o gelo, no caso, você aplicando o gelo, o corpo vai ter a tendência de tentar aumentar a temperatura local, e com isso o efeito de analgesia, que está sendo proporcionado pelo gelo, ao mesmo tempo o gelo também está proporcionando que o corpo tente aumentar a temperatura local ali onde o gelo está sendo aplicado. E com isso também faz com que aumente a circulação sanguínea naquele local ali. Tem um afluxo sanguíneo maior para tentar elevar a temperatura, porque é uma agressão muito grande. Está ocorrendo e o corpo não pode ser submetido a essa agressão, vai tentar sempre buscar o equilíbrio. Por isso que eu acho que o gelo também funciona, além de ser analgésico, ele também tem a função do contraste calor-frio, calor-frio, porque o gelo também vai promover o aumento da circulação local e, com isso, auxiliar a remoção dos metabólicos, levar mais nutrientes. Pelo menos ainda tem essa visão ainda. Não, está correto. Esse é o raciocínio que justifica a utilização do gelo. Quando faz o contraste, você maximiza a parte da vasodilatação e da chegada de nutrientes, que o corpo já vai buscar para equilíbrio quando você faz o gelo, só que você vai maximizar isso. Você começa pelo calor, dá vasodilatação, dá vasoconstrição. Ao invés de você deixar o corpo reagir para dar vasodilatação de novo, você dá outro calor para dar vasodilatação de novo, e aí chega mais. Então, a ideia do contraste é maximizar o que antes foram os estudos de base do gelo. E o que compararam? Até na primeira fase é parecido, mas no remodelamento final do processo inflamatório, o contraste favorece para restaurar mais do que só o gelo. Mas é o mesmo efeito. Na verdade, você maximiza o rebote de vasodilatação. E começa pela vasodilatação, aliás, né? Não começa pela vasoconstrição. Essa também é uma diferença importante. Beleza, vamos nós aqui. Hoje não é dia de ficar muito tempo falando no ouvido de vocês, não. Então, meus caros, entretanto, esse estresse oxidativo é importante. Por que ele é importante? Faz parte do processo de adaptação. O que não pode acontecer? Ter uma carga competitiva que gere uma magnitude de estresse oxidativo nova para esse corpo. Eu tenho que ir adaptando para que eu tenha nas vias de sinalização respostas que são dependentes do estresse oxidativo. Olha que sensacional. O estresse oxidativo ele é intrínseco ao processo de treinamento
E as vias de sinalização têm uma relação de dependência com ele. Por que eu estou falando de vias de sinalização? Eu estou falando de limiar anaeróbio, eu estou falando de hipertrofia, eu estou falando de capacidade anaeróbia, potência anaeróbia, eu estou falando de potência aeróbia, eu estou falando de biogênese mitocondrial, eu estou falando de densidade mitocondrial, eu estou falando de eficiência mitocondrial. Tudo isso tem uma relação de dependência com o estresse oxidativo. Então, para além de medir o estresse oxidativo ou medir os impactos do estresse oxidativo no exercício, eu preciso ir dosando isso para supercompensar todas essas coisas. Então, eu quero melhorar o limiar anaeróbio. Se eu não mexer no estresse oxidativo para provocar esse corpo, para aumentar os antioxidantes, para minimizar a acidose induzida, essa via de sinalização não vai acontecer. Ou vai acontecer em menor expressão. Então, o estresse oxidativo é importante para nós, assim como as espécies reativas de oxigênio, assim como as espécies reativas de nitrogênio. O óxido nítrico é fundamental para nós, tanto de saúde endotelial quanto de transporte. Por quê? Porque minha filha me ligando. Meu Deus, está lá em Minas. Tanto o óxido nítrico favorece para não ter agregação plaquetária, trombos, quanto ele também favorece para vasodilatação e melhor transporte. Só que se ele aumenta demais, ele pode danificar esse endotélio. A mesma coisa as espécies reativas de oxigênio. Nós dependemos dela para o corpo adaptar e supercompensar. Força, potência, velocidade, resistência, porque tudo isso vai estar intimamente ligado com via glicolítica, com via anaeróbia. A agressão mitocondrial resultante do estresse oxidativo, que nós já falamos disso aqui nas nossas aulas, vai ser onde? Vai ser na membrana mitocondrial, porque vai gerar peroxidação lipídica. Peroxidação lipídica vai danificar a membrana da mitocôndria. E aí vai perder essa mitocôndria. Mitofagia, né? Só que eu preciso de ter um turnover ali importante. Para a minha densidade mitocondrial ser boa, para a minha eficiência mitocondrial ser boa, para além de quantidade de mitocôndria, eu preciso ter mitocôndria que efetivamente produza energia. E isso é feito a partir das vias de sinalização e é maximizado a partir de respostas adaptativas do estresse oxidativo no meu corpo. Então, observe, se eu dou uma dose cavalar, eu prejudico contração muscular, cai força, um monte de coisa. Mas se eu vou adaptando esse cabra, eu faço ele melhorar a partir de estresse oxidativo, o que a gente costuma agora dizer que é a tolerância ao estresse oxidativo. O que lá atrás a gente falava tolerância à acidose, que depois virou tolerância ao lactato. Hoje em dia a gente já fala de tolerância ao estresse oxidativo. O que quer dizer tolerar? Quer dizer que eu estou dando uma dose que o meu corpo reconhece e cuida para não me fazer mal. Esse é o pulo do gato, então. Então, reconhecer as fadigas, a partir de lactato e glicemia ali, ó, me permite ter controle de tudo isso que nós estamos falando. Quer mais um exemplo? Vamos lá. Deixa eu sair dessa telinha aqui. Estresse oxidativo alto. Disfunção mitocondrial. Como é que eu cuido disso com lactato e glicemia? Como é que eu identifico isso? Eu meço as espécies reativas de oxigênio. Ok, valendo. Eu meço as enzimas. A glutationa, a malondialdeído, a catalase, a superoxidimutase. Ok, valendo também. Você está medindo o estresse oxidativo. Eu meço as enzimas hepáticas. Eu meço o gama-GT, eu meço a AST, a ALT. Ok, valendo também. Eu estou perguntando com lactato e glicemia. Se eu sei que estresse oxidativo alto demais e falta dessa recuperação vai gerar disfunção mitocondrial, como é que eu resolvo com lactato e glicemia o meu problema do estresse oxidativo? Como que eu identifico a partir de lactato e glicemia?
Quando a gente tem fadiga periférica, com estresse oxidativo alto, parará, que inflamou, que recrutou menos fibras, produz menos lactato. Se tem baixo glicogênio, tem pouca glicemia, tem hipoglicemia. Se não tem baixo glicogênio, a glicemia vai ficar normal, ou vai dar hiper, mas o lactato não vai subir. Agora eu estou perguntando, eu quero que você me diga assim, ó, seu atleta está com disfunção mitocondrial, o estresse oxidativo provavelmente está alto, mas eu não te dei condição de medir enzimas e nem as espécies reativas de oxigênio, eu te dei lactato e glicemia. Como é que você me diz isso? Medindo o quê? Seria pegar o pico, lactato por exercício, e pegar o rebote. Esse é um caminho, a recuperação. Porque quanto maior a potência aeróbia, quanto maior... Observem aqui o que está no slide. Ó. Olha aqui, ó. Estão vendo aqui MCT1, não? Dá para ver? Uhum. Esses são os transportadores de monocarboxilato. Esses caras é que vão remover o lactato produzido. E eles estão intimamente ligados com a eficiência mitocondrial. Então, se eu pego o pico do lactato na ação e pego a janela de recuperação, eu consigo ver se esses transportadores de monocarboxilato estão mais on ou mais off. Eu também consigo fazer isso pegando os limiares. Se esse indivíduo perdeu capacidade aeróbia, perdeu potência aeróbia porque tem disfunção mitocondrial instalada, os limiares dele vão piorar transitoriamente. E aí eu posso medir pelos próprios limiares, tanto de glicemia quanto de lactato. Certo? Então, observem, ó, estresse oxidativo, inflamação, aí dá para medir tudo aquilo que a gente está vendo no curso lá, mas com lactato e glicemia eu também resolvo um monte de coisa. E são visões diferentes, né? Perguntas? Não? Deixa eu sair aqui e trocar de slide. Aqui a boa, velha e clássica concorrência, só apontando para duas vias de sinalização, né? A via mTOR e a via MPK. E observem aqui porque que eu trouxe, ó. Eu tenho tanto por uma sinalização energética quanto por aumento de estresse oxidativo. Então, eu tenho queda baixas de ATP quanto aumento de estresse oxidativo. Mas esse aumento aqui é esse que está nesse slide anterior aqui, ó. São as vias de sinalização dependentes do estresse oxidativo, dependentes de uma dose controlada de estresse oxidativo, não uma dose cavalar que eu não tenho a menor ideia do que é. Porque se eu dou uma dose cavalar de estresse oxidativo, eu assassino as mitocôndrias ao invés de melhorar a eficiência, a densidade, biogênese mitocondrial. E aí eu priorizo a via mTOR, não a via MPK. Então, eu estou falando de limiar anaeróbio e hipertrofia, por exemplo, né? Aqui um resumão de tudo que falei com vocês de estresse oxidativo no slide, que esse estresse oxidativo também pode não ser do exercício, pode ser uso de drogas, cigarro, cachaça, parará, radiação, choques térmicos, poluição, né? E a parte interna que a gente vem falando em função do exercício. Né? O estresse oxidativo é um mediador de tudo isso e vai estar. Qual a crise disso? Balanço de turnover, apoptose e necrose. Célula nasce, célula morre. Entre essas células, estamos falando de mitocôndrias também. Então, disfunção mitocondrial pode ser fruto de uma dose cavalar de estresse oxidativo, que pode ser resultante de treinos que induzem fadiga periférica e processos inflamatórios, acidose o tempo inteiro. Nesse sentido, os treinos com oclusão vascular, no que se tange a benefícios com o treinamento, seria o fato de um rebote de um bom processo de antioxidante, né? Sim, mas aí tem uma outra história nisso aí, que é pauta para uma outra aula gigantesca, que eu sempre convido os amigos para, quando faz treinamento em oclusão, verifique a isquemia de reperfusão. Porque se não verifica isso, está brincando de roleta russa com os outros. Entende? Ah, eu tenho benefício. Tudo isso que você está falando é verdade. O benefício é isso aqui que a gente está acabando de falar.
Só que quando tem oclusão e promove contração muscular vigorosa, independente de quantos na coluna de mercúrio, pode ter isquemia de reperfusão, crise. Vale a pena botar o olhar nisso aí. Mas isso é pauta para umas aulas e pano para manga, viu, compadre? Estou pronto para ela, mas não é hoje. Aqui, ó, as fases da inflamação que falei com vocês. Então, é nesse momento aqui que o gelo pode ajudar ou piorar, né? Então, a gente tem reparo e processos subsequentes de regeneração, a fase inflamatória. E aqui os marcadores que a gente pode usar, para além de os marcadores de estresse oxidativo, você pode usar lá no leucograma desse cidadão e identificar lá várias coisas. Você vai ver aumento de neutrófilos, você vai ver aumento de monócitos, pode ter queda de linfócito, pode ter um aumento geral, mas uma linfocitopenia. São frutos do processo inflamatório do exercício. Então, a gente mede a magnitude da inflamação. Existe uma linha ali proximal ali de estresse oxidativo e inflamação, então por isso que estou falando sempre desses dois juntos. Raramente a gente vai mexer em um sem mexer no outro. E a inflamação está em quase todos os tecidos quando o treinamento é excessivo. Então eu tenho na parte central, no músculo cardíaco, no cérebro, no músculo, no fígado, inflamação sinalizada pelo sangue, tem tudo. A crise aqui é o seguinte, ó. Esse artigo aqui, esse paper, fala de inflamação e exercício excessivo crônico. A minha provocação com vocês aqui é o seguinte: exercício excessivo é relativo, certo? O que não é excessivo para mim pode ser excessivo para você e vice-versa. E mais, o que não é excessivo para mim na segunda-feira pode ser excessivo para mim na sexta-feira. Por quê? Fadigas empilhadas. Caramba, então, como é que a gente faz treino a semana inteira? Precisa reconhecer a fadiga, precisa reconhecer a magnitude da fadiga e usar alternativas para minimizar, para não ficar empilhando essas fadigas. Senão, é sempre o final pior. Começa a semana bem e termina mal. Começa bem e termina mal. Que também não é novidade para ninguém, né? E aí, meus caros colegas, aqui tem as referências para vocês da força e essa era a nossa resenha do dia. Resenha do dia que durou 1h10. Então, temos alguns insights importantes aqui de hoje. Estresse oxidativo está no exercício, não tem como tirar, mas tem como controlar dose e resposta. Processo inflamatório também é intrínseco ao processo de treinamento, mas tem que controlar, dá para monitorar. Empilhar fadigas pode favorecer para lesão e sobretreinamento. Lactato e glicemia resolve muita coisa disso aqui. Muita coisa. Quanto mais você quiser controlar, mais você vai ampliando o seu leque, seus painéis. Mais você consegue controlar muita coisa dentro da sessão de treino, para tomar decisão na sessão de treino, quer seja para performance, quer seja para promoção de saúde, com lactato e glicemia. Né? Chegou lá o indivíduo, os indivíduos da Viviane, diabético, tipo 1, usa bombinha. Lactato e glicemia vai te ajudar a não ficar aeróbio e não ficar hipoglicêmico toda hora com você. É melhor você ir para o anaeróbio para ter efeito hiperglicêmico e ele se sentir bem, do que você ficar no aeróbio e ele ficar tendo hipo, que é a bomba controlando, e mais o exercício gerando. Não tem bomba. Lactato e glicemia te ajuda a ficar no aeróbio e não ir para o anaeróbio e ele ir para 250 de glicemia. Para os indivíduos que são atletas, etc., isso não acontece? Acontece. Temos testemunhas oculares aí nos nossos cursos.
Atleta, às vezes, erra na dose da alimentação, tem hipoglicemia, sabota seu treino de potência, por exemplo. E aí, o que você faz? Mediu a glicemia, manda o cabra comer, depois você começa o treino. Ah, mas isso é muito novo, né? Não, não é. Isso é, com todo respeito, meu amigo Paulo, é da década de 80, né? Se a glicemia está menor que 78, 80, nem começa o exercício. Dá carboidrato e depois começa. Porque se esse indivíduo tiver uma hipo de verdade, ele vai para a UTI e vai morrer. E isso pode ser potencializado empilhando fadigas. Quer ver? Ó? Treino forte de manhã, treino forte à tarde na via glicolítica. Treino forte de manhã, treino forte à tarde na via glicolítica. Se chegar no segundo dia, eu já lavei o glicogênio muscular desse cara. Tem nada estocado. Se ele não come direito, ele vai ter hipoglicemia severa com você. Vai ter perda de coordenação, vai ter teto preto. Isso tem uma fadiga empilhada. Ó, via glicolítica, depleta, não recupera, depleta de novo, não recupera, depleta de novo, não recupera, depleta de novo. Lava o glicogênio muscular, precisa de 36, 48 horas para encher isso de novo sem treinar. Ou treinando em outra via. Qual via? Aeróbia. Ah, mas dá para treinar na via TP? Não vai dar para treinar na via TP. Por que não vai dar para treinar na via TP? Porque a fadiga que era periférica virou central para fazer recrutamento altíssimo. Então vai ter que ir para o aeróbio. Olha que legal que é isso. Fica juntando tudo assim, ó, para lá, para cá, para lá, para cá. Esse é o corpo humano, gente. Perguntas? Usar o jargão, lactato e glicemia é vida pro bolso. Lactato e glicemia é vida. É vida, é muita vida. É muita vida. Resolve muita coisa. Hoje eu tenho o Léo aí de testemunha. Léo, o que a gente fez antes de começar a avaliação na apto hoje? O que eu medi da menina? Acho que ele nem tá, né? Deu comida para a menina. O que deu comida? Por que a gente deu comida para ela? Porque na hora que ela chegou na porta lá da apto, já estava, né, sentindo mal, com tremedeira. E aí tinha acabado de treinar muito forte. E aí veio falar, né, depois do treino, que não tinha conseguido fazer o café da manhã de maneira correta. Aí eu perguntei para o Elvio assim, dá para a gente medir a glicemia dela? Ele falou, só dá, é isso que dá para fazer aqui, né? E aí a glicemia dela estava 78. E aí ia fazer um teste de força máxima e a gente deu comida, em 20 minutos ela conseguiu fazer. Conta umas piadas, troca uma ideia, conversa meia hora, espera o corpo pá e pum, vamos embora. Mas, observe, teoricamente, a gente está falando de estresse oxidativo, que remete a medir espécie reativa de oxigênio, anosperóxido, peróxido de hidrogênio, radical hidroxila, peróxido nitrito, óxido nítrico, espécie reativa de nitrogênio. Ai, meu Deus, isso não faz parte do meu mundo. Superóxido dismutase, glutationa, catalase, meu Deus, faz parte do seu mundo. Todo exercício mexe nessa caixa de Pandora aí, meu amigo. Certeza. Todo exercício mexe. E você consegue olhar para ele olhando para a glicemia, olhando para o lactato, olhando para a produção de potência. Minha cara Francisca, tem uma certa dificuldade de olhar isso para percepção subjetiva, que o atleta pode ser over ou pode ser Mushiba. O Mushiba vai querer ficar à toa, o over vai querer fazer e vai se lesionar. Então, esse é o desafio, assim. Vai dosando e vai tentando catequizar esse cara. Qual a carga que você sentiu hoje? X. Pega o lactato, pega a glicemia, pega o estresse oxidativo, pega CK, pega sei lá o quê, e vê quanto de verdade tem na história dele, explica para ele, ó, não é muito aqui, tá aqui, ó. Aí dosa de novo. Lá para as tantas, pode ser que você consiga usar a percepção subjetiva. Eu ainda não consegui nesses meus 20 e tantos anos de trabalho. Porque o atleta
sabota sem querer e sabota por querer a percepção subjetiva. Atleta e o indivíduo comum também, não é só atleta, não. Indivíduo que está lá para promoção de saúde, saiu da casa dele, está amarradão para fazer o exercício hoje, você perguntar a ele se ele está cansado, ele nunca vai dizer que está, que ele quer fazer. Contrapartida, o dia que ele chegar no seu estúdio, na academia, que ele não quiser fazer, ele vai estar super bem e vai falar que está mal para não fazer. Não é isso? Perguntas? Alguém tinha aberto aí o microfone para falar e não falou. Não fui eu, você respondeu na sequência, sou eu, Léo. Era se não daria para pegar um atleta mais experiente e correlacionar isso justamente, né, fazendo o teste mais educando, cara. diretivo. Vai tentando educar ele, né? Exatamente. A grande dificuldade é assim, ó. Vou dar exemplos aqui para vocês. Se eu tenho uma fadiga central, que é central, fadiga central, eu fiz 10 treinos de via ATP, estímulo de 3 segundos, intervalão. Estímulo de 3 segundos, intervalão. Esse indivíduo vai ficar meio lerdo, vai ficar com tempo de reação pior, talvez ele fique mal-humorado, pode dar uma bagunçadinha no sono dele, mas quando ele aquecer, ele vai ter uma enorme dificuldade de te dizer que está cansado. Ele não reconhece esse cansaço. Uma fadiga central resultante de periférica, ele reconhece o cansaço não pela central, pela periférica. Efetivamente, o atleta reconhece cansaço quando ele fala está no peito, está hiperventilando, está com dor tardia. Só que eu convido vocês, todos que passam por mim, para controlar antes de chegar nesse buraco. Quando chega nesse buraco, o tempo para a recuperação é muito maior, então sabota muito o seu programa de treinamento. E controlar antes é muito difícil do indivíduo reconhecer isso pela percepção subjetiva. Não estou dizendo que é impossível, ok? Mas é muito difícil porque ele tem uma tendência a correlacionar fadiga com hiperventilação ou dor. Fora isso, ele não reconhece fadiga. E, no entanto, se ele tiver com uma fadiga central, ele está correndo um risco severo de lesão, de tudo, e ele não vai reconhecer. Beleza? Pessoal, ficamos por aqui, então. Obrigado aí pela presença. Deixa eu ver, tem no chat aqui alguma coisa que eu não respondi. O Glauber, é possível utilizar a variabilidade da frequência cardíaca? Eu uso a variabilidade da frequência cardíaca não sozinho. Por que não sozinho? Porque ela é responsiva a muita coisa. Então, a variabilidade da frequência cardíaca é responsiva a TPM, a ansiedade, a medo, enfim. Então, ela pode estar apontando para uma variabilidade que não é só do treinamento. Como é que você consegue usar ela? Quanto mais dados você for coletando e enxergando os cenários, você consegue ir usando. Sabe que o indivíduo está ansioso, não sei o que, gera esse perfil. Sabe que ele teve noite mal dormida, não sei o que, gera esse perfil. Aí você vai coletando esses dados e você começa a enxergar. O Elvio, eu estou acostumando, quando eu estou em competição, eu coloco para eles pegarem a variabilidade ali, os 5 minutinhos, né? Antes do café da manhã ainda. Uhum. Para ver como é que tá aí o coração da galera, né? Se está muito emotivo. Exige alguns controles ótimos. Por exemplo, se acorda com despertador é uma coisa, se acorda sem despertador é outra. Se dormiu 4 horas é uma coisa, se dormiu 6 horas é outra. Se dormiu com o ar-condicionado ligado é uma coisa, se dormiu sem ar é outra. Mas aí, no caso, é a condição... Esses cenários. Mas aí, querendo ou não, é a condição real, né, que ele tá. Ok, mas pode não estar apontando para a condição real física dele, entendeu? Interior. É alguma coisa aguda de externo, não dele. Ali é uma coisa, é um app, né? Pode ser. Direcionamento a mais. Você tem que ir montando o cenário. O ideal é que você consiga pegar a variabilidade de frequência cardíaca dele 24 horas por dia. E várias vezes, sim, vários dias. Aí você começa a controlar tudo e achou coisa fora da curva ali, faz uma anamnese com ele ali e identifica o que aconteceu. E se pegar só pontual, pode ser muita coisa. Que ele andou fazendo de barriga já vai mexendo.
Beleza, pessoal? Bom final de semana para vocês. Nos vemos aí. Elvio, uma questão aqui ainda. Longo, né? Só no relógio especificamente, ou então se eu colocar a cinta nele 24 horas. Aí, melhor são os reloginhos mesmo. Mas como eu não tenho essa possibilidade, a gente vai com o que tem para poder variar com a turma, né? Claro, tá certinho. Tá? O aconselhamento faz o agudo, faz uma anamnese para ver o que pode ter gerado aquilo ali. E vai juntando essas coisas. Elvio, 2 questões rapidinho. 2 questões. Não. O material dessa aula de hoje e do sábado passado, pode pedir para aquele e-mail contato? Pode. Os slides e... Só os slides. Porque é muito interessante. Aí eu vou baixando os arquivos. YouTube. Não, mas se puder mandar os slides, eu agradeço. Tá bom. Tá? E outra coisa, Elvio, eu sei que você vai viajar amanhã, boa viagem, tudo de bom para você, boa sorte lá. Obrigado. Felicidades e que volte com muitas medalhas lá, meu amigo. Boa, obrigado. Muito obrigado. Boa viagem. Tudo de bom. Obrigado. Provavelmente, pessoal, terça-feira nós não vamos ter aula, então. Provavelmente, para a aula do pessoal que está da turma aí de biomarcadores, nós vamos fazer na outra terça, porque já me disseram que a imigração lá está durando 8 horas. Então, se está durando 8 horas, eu vou chegar lá na terça, na hora do almoço, quando der 20 horas, eu estou saindo da imigração, vou estar com humor super legal, vai estar muito bom. Eu imagino, o mineiro mal-humorado, só Deus. Porque na imigração não vai dar nem comida, então fica com fome e tomando baculejo, ninguém aguenta. Não. Fora o sono do fuso. Fora o sono, porque não dorme nada. Mas tá tudo certo. Aí a gente faz na outra terça, tá bom? Eu confio com vocês lá. Durante esse período lá, eu vou tentar falar com vocês também pelo Insta aí, umas coisas, tá bom? Quem estava de novo aqui, a Francisca. Obrigado aí, Francisca, pela presença. Junte-se a nós aí nas tardes de sábado. A gente está sempre aqui nessa resenha. Valeu, grande pessoal. abraço aí. Para quem está assistindo depois, que isso aqui está no YouTube, fica ligado aí que tem mais coisas, tá bom? Valeu, pessoal. Fique com Deus. Valeu, tchau.